Classificação indicativa. Livre para todos os públicos. O Brasil possui uma legislação própria sobre a primeira infância. A lei é recente, foi sancionada em março do ano passado pela Presidência da República e é conhecida como Marco Legal da Primeira Infância. Mas a falta de discussão sobre o tema faz com que os poucos programas para a primeira infância não atinjam resultados satisfatórios. É sobre o assunto que eu converso com a deputada Mariana Carvalho, do PSDB de Rondônia. Muito obrigada pela presença aqui no Palavra Aberta, deputada. A senhora fez um curso nos Estados Unidos sobre esse tema. Qual foi o resultado do curso? Bom, primeiro, muito obrigada pela oportunidade de mais uma vez estar aqui no Palavra Aberta. E realmente falar desse tema da primeira infância é um tema pouco discutido, mas que ele é fundamental até mesmo para o futuro do nosso país. A gente sabe que se a gente prevenisse a educação e desse um maior valor à educação no nosso país, muitos outros problemas não precisariam ser discutidos e até mesmo uma situação que a gente vive no país de discussões desnecessárias por uma falta de uma educação de qualidade. E eu tive a grande oportunidade de escolher e fazer esse curso, que agora no mês de março, ele dura 4 meses, em Harvard, foi o primeiro módulo e termina em São Paulo. Uma grande oportunidade de reunir e levar pessoas interessadas ao assunto para discutir a primeira infância. Infelizmente, as pessoas não dão o valor necessário a investir em políticas públicas de primeira infância. Muitas vezes até mesmo discussões para creche não tem a qualidade de receber. Se constrói uma caixa para receber as crianças, mas na verdade o conteúdo, a educação necessária e o aprendizado que aquela criança, do seu nascimento aos seus 6 anos, elas precisam para o desenvolvimento, elas não conseguem ter por uma falta de políticas públicas relacionadas a esse tema. Então a gente teve a oportunidade, durante esses dias todos, poder aprender como tratar, trabalhar a importância do desenvolvimento nesses 6 anos de idade das crianças e principalmente das prevenções e até mesmo também da própria gestação, o comportamento que a família, que a mãe, o pai, o ambiente de convívio daquela criança, como ele afeta o crescimento e desenvolvimento da criança. Agora, a senhora, além de deputada, é advogada, é médica, então pode falar com bastante propriedade sobre o assunto, sobre o Marco Legal da Primeira Infância. A legislação, ela avançou? O que precisa ser complementado ainda na prática? Bom, na verdade, já é um grande avanço, ano passado, em março, a gente ter tido a oportunidade de aprovar esse Marco Legal da Primeira Infância. Mas ele ainda está muito apenas no papel. A gente precisa colocar ele muito mais na prática do que apenas no papel. Agora a gente tem o programa Criança Feliz, que ele veio para poder fazer essa forma de colocar na prática, mas ainda não chegou em todos os estados. Posso dar um exemplo? No meu estado de Rondônia, a gente não tem ainda e a gente precisa levar para que realmente chegue principalmente nas camadas mais necessárias que a gente precisa, que é onde não tem uma educação, aonde infelizmente não chega uma qualidade de vida. E assim a gente consegue melhorar. E esses programas de políticas públicas muitas vezes não são vistos por muitos políticos, porque muitas vezes são programas que eles não têm um retorno eleitoral. E isso acaba distanciando dos políticos para levarem na prática para a sua cidade, para o seu município ou para o seu estado. E agora a gente começa a perceber que eu acredito que até através desse curso, já ter tido 6 modelos e 6 módulos, na verdade, levando prefeitos, levando governadores, levando deputados federais, e assim ele começa a dar uma nova visão para a política de importância à primeira infância. E o curso tem andamento ainda ou ele já acabou? Ele tem um andamento e todos os grupos, eles são formados por algumas pessoas que eles escolhem, que sejam do legislativo, do executivo ou pessoas do terceiro setor, para no final apresentarem o trabalho. E o nosso grupo era formado por parlamentares também, a gente tinha outras pessoas, vereadores, deputados estaduais, e a partir disso, desse trabalho, chegamos a uma conclusão de trazer uma discussão para dentro da Câmara, fazendo com que haja uma semana de discussão da primeira infância e assim trazer projetos. Muitas vezes os projetos na Câmara ficam parados anos e assim a gente vai dar uma celeridade. A outra condição que a gente tem é a Comissão de Educação, mas não um tema específico para tratar da primeira infância, do adolescente, da criança, e assim a gente criar também uma comissão permanente para discutir e trazer para
mais perto da população, mais perto do parlamentar, mais perto do executivo, esse tema tão relevante, podendo trazer mais discussões de audiências públicas, fazer também dar celeridade à aprovação desses projetos e também assim a gente conseguir com que todos os parlamentares tenham uma visão diferenciada pela primeira infância. E aí sim a gente consegue talvez escrever uma nova história para o nosso país. Deputada Mariana, vamos falar um pouquinho do mandato da senhora. Existe um projeto que a senhora apresentou em parceria recentemente que susta uma resolução muito recente da ANAC sobre a polêmica das bagagens. Qual seria a sua opinião? Exatamente. Em dezembro do ano passado veio essa resolução colocando, tirando todos os benefícios dos passageiros de levarem a sua bagagem. Eu moro em Rondônia, num estado já distante, e todas as semanas tenho que ir para Porto Velho e a gente sabe como as passagens já são caríssimas. Eu digo que é muito mais barato você viajar para o exterior do que viajar, infelizmente, por dentro do Brasil. As taxas de impostos são caríssimas, já são discussões que eu levei até o ministro do Transportes para tentar a gente diminuir e fazer com que até mesmo o brasileiro possa conhecer o nosso país e viajar dentro do próprio Brasil. Mas, infelizmente, até agora com essas taxas altíssimas não conseguimos. E uma das discussões que foi colocada pela ANAC é que a partir do momento que eles abaixassem essa condição de tirar o passageiro ter a opção de levar sua bagagem, eles estariam diminuindo. Eu confesso que eu queria poder acreditar muito nisso, mas eu acho que é muito difícil eles conseguirem fazer essa alteração. Então, por isso, eu fiz, junto com o deputado Felipe Bornier, um projeto de lei para que não fosse permitido essas taxas cobradas pela bagagem, sim, que já sejam incluídas. A gente já paga uma passagem tão cara e não consegue perceber e ter realmente uma motivação para acreditar que essas passagens diminuam. E agora o Ministério Público, ele acabou entrando com uma liminar e eu espero que a ANAC tenha uma nova visão e um novo jeito de pensar e que não prejudique os brasileiros na questão das bagagens. Porque a polêmica é tão grande que já existem charges circulando por aí dizendo que a gente vai poder entrar num avião somente com a roupa do corpo, porque está sendo tudo proibido, né? Agora, ainda sobre projetos de lei, a senhora tem outro projeto também sobre um assunto bastante polêmico, que é a pensão alimentícia. A justificativa do projeto seria a superlotação nos presídios, então aquele que não pagar a pensão ou tiver atraso não seria preso, seria monitorado, é isso? Exatamente. Recentemente, vários casos, até mesmo nos jornais, a gente vem acompanhando, de pais que estão sendo presos e colocados mesmo nos presídios por não pagarem a pensão alimentícia. E eu parei para observar que muitos desses pais, eles não estão cometendo um crime porque eles querem. Muitas vezes eles não pagaram porque estão desempregados, não tiveram uma condição. Tenho certeza que muitos desses pais gostariam de ter a oportunidade de poder, sim, ajudar aquela criança, ajudar a sua família, ajudar o crescimento e desenvolvimento da sua criança. Só que o grande problema é que já temos superlotações nos presídios, a gente já percebe o sistema carcerário como está no nosso país e a gente acaba colocando esse pai numa situação que ele vai continuar deixando ali o seu filho sem assistência. Porque se ele está preso, se ele está preso, ele não vai trabalhar. Então, pensando nisso, eu pensei em colocar numa condição que ele seja monitorado com uma tornozeleira eletrônica, mas que ele tenha condições de procurar um emprego, que ele tenha condições de trabalhar e que aos finais de semana ele também possa ter a oportunidade de prestar um serviço à comunidade. Assim ele consegue dar o retorno e a gente também diminui essas superlotações nos presídios. Deputada Mariana, a gente está terminando a nossa conversa. Eu já mencionei aqui que a senhora tem várias profissões. É deputada federal, além disso, advogada, além disso, médica e foi eleita também segunda secretária da Câmara dos Deputados. Como é que a senhora pretende imprimir a sua marca nesses 2 anos de legislatura? Bom, primeiro uma grande responsabilidade, uma oportunidade de receber 416 votos da casa que me confiaram como mulher, como jovem, como do Norte, para poder assumir essa segunda secretaria. É uma grande responsabilidade e eu acredito que é uma marca que já vem sendo colocada pela segunda secretaria, é principalmente deixar ela de portas abertas, não apenas para os parlamentares, mas também para a sociedade e fazer com que cada vez mais os nossos jovens, as pessoas que queiram ter oportunidade de conhecer a Câmara através do estágio visita, estágio de participação, eles venham aqui saber como é o funcionamento e ver no dia a dia e na prática como funciona a Câmara. Então, deixar essa mensagem de uma Câmara e de uma Secretaria de portas abertas a toda a nossa sociedade. Deputada, muito obrigada pela presença aqui no Palavra Aberta. Eu que agradeço, muito obrigada. Eu conversei com a deputada Mariana Carvalho, do PSDB de Rondônia. Outros programas você também confere no câmara.leg.br/palavra aberta.
Até o próximo programa.